Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula temos um exercício envolvendo função afim, também conhecida como função do primeiro grau, que diz o seguinte: qual é a equação da função afim que passa pelos pontos 2, 5 e 4, 11? E aí nós temos as seguintes alternativas. Qual dessas alternativas é a resposta correta? E aí, que tal pausar este vídeo, resolver e depois vir aqui verificar se você acertou? Mas antes, deixa a sua resposta aqui nos comentários que eu também quero saber se você acertou. Vamos para a resolução? Quando nós temos uma questão como essa que diz o seguinte: qual a equação da função afim? Nós queremos encontrar então aqui, olha, uma equação que é baseada em uma lei de formação, no caso da função afim. A função afim, também conhecida como função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, se nós temos aqui uma equação da função afim que passa por esses pontos, significa que esta reta passa por estes pontos aqui, ó. Vou fazer esse esboço para você entender direitinho. Então, nós vamos colocar aqui, olha, o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. Um esboço aqui deste gráfico. Esta reta, ou seja, o gráfico desta função passa por estes dois pontos aqui. Este ponto aqui, ele tem o x em 2 e o y em 5. Então, 2 no x, 5 no y. Então, as coordenadas deste ponto são x2 e y5. x2, vou colocar aqui, ó, y5, y5. Então, aqui eu tenho este primeiro ponto. Este segundo ponto, eu tenho as coordenadas x e y também. O x, 4 e o y, 11. Então, x4 e o y, 11. E vou unir aqui x e y, formando este outro ponto. Então, nós temos o quê? Esta reta, ela passa por estes dois pontos aqui, ó. Então, eu quero encontrar a equação da função afim que passa por estes dois pontos. Então, esse gráfico aqui é um esboço desta função afim. Mas qual é esta função afim? Para nós encontrarmos a função afim que gera este gráfico aqui, nós temos algumas maneiras. Então, eu vou fazer a primeira delas usando a lei de formação. Quando eu tenho uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, eu tenho a seguinte lei de formação. F de x ou y, né? F de x, ó, ou y, é igual a x mais b. E aí, para encontrar aqui a função afim, eu tenho que descobrir o valor do a e o valor do b. Mas como que eu posso fazer isso? Usando aqui esta lei de formação, então eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a x mais b. Eu vou usar este primeiro ponto aqui, as coordenadas deste ponto, e vou substituir o x por 2, então no lugar deste x eu coloco 2, e no lugar do y eu coloco 5. Quem é o y? O y é o f de x. Permaneço o a, é ax, é a vezes x, a vezes 2, mais b. Porém, ficou um pouquinho estranho aqui neste a vezes 2, que é a mesma coisa que 2a, mas eu já volto nele. Vou pegar novamente esta lei de formação, f de x igual a x mais b, e agora eu vou substituir o x e o y deste segundo ponto. No lugar do x, eu vou colocar o 4, e no lugar do y, que é o f de x, eu vou colocar o 11, que é igual a vezes 4 mais b. Eu tenho que descobrir a e b. Então, eu posso agora montar um sistema de equações ou ainda eu posso fazer de uma forma direta esse sistema. Como assim? Eu tenho duas incógnitas aqui, ó, o A e o B. Eu vou isolar
uma delas. Vou isolar o B, porque ele está sozinho, então vou isolar ele. Como que eu isolo ele? Coloco 5. O A vezes 2 é a mesma coisa que 2A. Porém, ele é positivo aqui depois do igual. O oposto de mais 2A, menos 2A, que é igual a B. Ao fazer isso, ó, deixei o B aqui sozinho, depois do sinal de igualdade. Se eu deixei ele sozinho, eu isolei ele. Mas por que que eu fiz isso? Porque agora eu tenho o quê? Que o B é igual a 5 menos 2A. Então, eu venho aqui e no lugar do B, eu coloco 5 menos 2A. Então, permanece esse 11. A vezes 4, 4A. Mas, no lugar do B, quem eu vou pôr? Ó, estou falando que B é igual a 5 menos 2A. Então, no lugar do B, eu coloco 5 menos 2A. Perceba que agora eu fiquei com uma única incógnita, uma única letra, que é o A. Então, se eu fiquei com uma única letra, eu tenho uma equação aqui do primeiro grau, onde eu posso resolver e encontrar o valor deste A. Encontro o valor do A, venho aqui, substituo ele e eu encontro o valor do B. Vamos lá, ó. 11 igual a 4A mais, entre parênteses, 5 menos 2A. Então, mais, com mais daqui do 5 que está ali que não precisa aparecer, mais. Então, mais 5. Mais com menos, menos 2A. 11 vai ser igual a 4A menos 2A, juntando os termos semelhantes, eu vou ter 2A. 2A mais 5. Agora, eu quero encontrar o A. Se eu quero encontrar o A, eu vou isolar o A. Então, vai ficar 11. O 5 aqui é positivo, o oposto é negativo, que é igual a 2A. 11 menos 5 é 6. 6 é igual a 2A, mas eu não quero saber o valor de 2A, eu quero saber o valor de 1A. Então, eu vou isolar o A. Para eu isolar o A, o 2 que está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, eu vou ter 6 dividido por 2, ó. O 2 está multiplicando, operação inversa é a divisão, e eu isolo o A. 6 dividido por 2, 3. Então, meu A é quanto? Meu A é 3. Achei o valor do A. Venho aqui e substituo ele. Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 3, que é igual a B. 5 menos 2 vezes 3, menos 6, que é igual a B. 5 menos 6, menos 1. B é igual a menos 1. Tem algum problema se o B fica desse lado ou desse, assim como o A se fica desse lado ou desse? Não. O que importa aqui é o sinal de igualdade. B é igual a menos 1, ou seja, B igual a menos 1. Tanto faz estar assim como assim. A mesma coisa aqui. 3 é igual a A. A é igual a 3. Encontrei A e encontrei o B. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Como que vai ficar? F de x vai ser igual, no lugar do A, quem eu coloco? 3. 3x. Mais B. Quanto que é B? Menos 1. Então, qual é a equação da função afim que passa aqui por estes dois pontos? F de x igual a 3x menos 1, que é a nossa alternativa, ó, 3x menos 1, alternativa C. E aí, acertou? Deixa a sua resposta aqui nos comentários que eu quero conferir. Mas tem outras maneiras de resolver. E uma delas é usando a fórmula do coeficiente angular. Como assim, professora? Quando nós temos uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, o coeficiente angular, que está aqui representado pelo A, pela letra A aqui na lei de formação, ela vai determinar a inclinação da reta. E nós podemos calcular aqui este A utilizando a seguinte fórmula. Ó. Vou apagar aqui para vocês poderem entender. Ó. Vou dar licença aqui para vocês tirarem um print. 1, 2, 3 e pronto. E vamos lá, então, utilizar a fórmula do coeficiente angular. Coeficiente angular, então, representado aqui na lei de formação pela letra A, vai ser igual a y final menos y inicial sobre x final menos x inicial. Mas quem é o y final, quem é o inicial, o x final e o x inicial? Eu tenho dois pontos.
que vem primeiro eu vou chamar de x1, x inicial, e y1, y inicial. O que vem depois eu vou chamar de x final e y final, ou x2 e y2. Então, substituindo, nós temos o quê? Que o y2, que é 11, menos o y1, que é 5, sobre x2, que é 4, menos x1, que é 2. E aí o A vai ser igual a 11 menos 5, 6, sobre 4 menos 2, 2. 6 dividido por 2, 3. O nosso A é quanto? 3. Mas e agora para achar o B? Você pode usar a lei de formação, f de x igual a x mais b, pegar qualquer um desses dois pontos, substituir o x e o y. Então, eu vou pegar aqui o primeiro ponto. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar o y1, que é 5, igual a, que eu já encontrei aqui, que é 3, multiplicado pelo x. Se eu usei y1, eu uso x1, que é 2. Se eu usar o y2, que é 11, eu tenho que usar o x2, que é 4. Então, se eu colocar aqui 11, aqui eu tenho que colocar 4. Porém, eu usei o 5 e o 2, ó. O 5 e o 2. Mais b. Percebam que agora eu vou encontrar o b. 5 igual a 3 vezes 2, 6, mais b. 5, vou isolar o b. Para isolar o b, eu tenho que tirar o 6 daqui. O 6 é positivo, o oposto é negativo, que é igual a b. 5 menos 6, menos 1, que é igual a b. Ou seja, o b é menos 1 e o a é 3, e aí chegamos à resposta correta. Então, dessa maneira, fica bem mais rápido e prático de resolver. Mas os exemplos aí nos livros didáticos sempre aparecem utilizando lá o sistema de equações, né? Que eu fiz de uma forma bem resumida aí no primeiro exemplo que eu coloquei. E aí, gostou da resolução? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele e visite o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Então, se você é aluno do ensino fundamental e médio e tem dificuldade em matemática, venha estudar comigo. Eu tenho um curso específico para você chamado Vitamina Matemática. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você está estudando para um concurso público, eu também tenho um curso específico para você, onde você vai aprender a matemática da forma em que deveriam ter te ensinado. Clica aqui no site, conheça os meus cursos, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!